Alunos do 5º ano, estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez, encerraremos a unidade 12 da apostila número 3. E com isso, também encerraremos as atividades complementares. A nossa parte de língua portuguesa dessa apostila terminará aqui. Vamos ver o que iremos fazer. É uma unidade que fala de 2 reportagens, realidade e mistério. Iremos fazer a leitura das páginas 75 a 77, acompanhar a explicação da professora das páginas 75 a 77. Trabalharei com vocês as atividades das páginas 92 a 96 e iremos fazer tudo isso aqui juntos, produzir texto, tarefa e atividades complementares. Vamos lá então? Finalidade de uma reportagem. Vocês lembram? A professora já deu algumas dicas na outra aula. Quais são as finalidades? Para que ela é escrita? Vamos ver? A finalidade de uma reportagem é informar sobre um assunto de interesse de seu público-alvo e que, apesar de ter um compromisso com a objetividade, se caracteriza por apresentar também visões pessoais. Então, aqui são assuntos reais, mas ao escrever a reportagem, o jornalista coloca algumas opiniões sobre o assunto. Ele pesquisa, ele vai se informar sobre o assunto e no final ele coloca opiniões dele também. Outra característica importante é o título da reportagem, que deve informar com rapidez e de forma atraente o assunto que será tratado. Então vamos lá. Aqui nós trouxemos alguns exemplos para vocês de reportagens. O assunto, quando eu olho o título, Poder da Banana Verde, eu já sei mais ou menos o que vai falar aqui nessa reportagem. Ofensas racistas, jornalista recebe apoio na web. Pelo título eu já sei o que essa reportagem vai falar, qual é o assunto dela. Então o título é muito importante numa reportagem. Produzir textos. Nas aulas anteriores, você leu uma reportagem, conheceu algumas características desse gênero textual e aprendeu que, assim como a notícia, a reportagem pode ser encontrada em revistas, jornais, internet e tem a finalidade de informar e relatar fatos ou acontecimentos que merecem ser levados ao conhecimento do público. Diferentemente da notícia, porém, a reportagem pode ser composta de mais de um texto. Por isso, geralmente, é mais longa e detalhada. Enquanto a notícia sempre informa sobre fatos recentes, a reportagem não tem esse compromisso. Ao contrário, muitas vezes não se prende ao dia a dia. Então, às vezes, a notícia é o assunto do dia a dia, do agora, recente. A reportagem ela não tem esse compromisso. Alguma coisa aconteceu a semana passada, eu fui investigar, resolvi escrever a reportagem. A reportagem tem essa opção. Reveja as características desse gênero textual. A reportagem apresenta mais informações e detalhadas do que a notícia. Tem sempre um título ou uma manchete que indica o assunto ou destaca uma informação importante. Então, o título, ele é importantíssimo, ele já traz alguma coisa para a gente, alguma informação do que vai ser o texto. Traz em seu primeiro parágrafo os aspectos que serão desenvolvidos. Geralmente, o primeiro parágrafo respondendo às perguntas: o que, quem, onde, quando. Às vezes, informam também como e por quê. Então, eu tenho que falar do que eu estou falando, onde que isso aconteceu, onde eu vi isso, onde que eu pesquisei isso, quando isso aconteceu. E ainda, às vezes, eu responder como e por que o assunto que eu estou falando aconteceu. É escrita em linguagem clara e objetiva, que pode ser mais ou menos informal, dependendo do público a que se destina. Então, dependendo para quem eu vou escrever, quem vai ler essa reportagem, eu tenho que tomar cuidado com essa linguagem. Se for por uma criança, eu não posso usar uma linguagem muito formal que a criança não vai entender. E é assinada por quem escreve. Elaborar uma reportagem exige que se conheça bem o assunto abordado. De acordo com os textos que seu grupo decidiu criar, o que a professora já pediu na aula passada, isso não foi feito em grupo, eu pedi para vocês na tarefa fazer uma pesquisa, é nesse momento agora que vocês vão usar essa pesquisa. Vocês obterão informações necessárias para essa produção. Vocês já buscaram, pode ser em livros, revistas, internet, pessoas,
que possam dar informações ou depoimento de outras pessoas ainda. Eu conversei com meu avô, eu conversei com alguém que estava lá no momento que aconteceu o fato, ou eu li uma entrevista dessa pessoa. Tudo isso faz parte dessas informações que a gente tem que buscar. Agora é sua vez. O desafio será produzir textos semelhantes que você leu neste módulo. Nós limos 2 reportagens que falavam sobre o Dia de Finados. Para isso, siga o roteiro e as orientações de seu professor. Roteiro de trabalho, primeira parte. Sempre na produzir texto, aparece esse roteiro e ele é importante para a gente pensar como que nós vamos fazer a produção. Passo 1. Definição do público leitor. Para escolher o assunto que você abordará, leve em conta seu texto se destinará a criança ou pré-adolescentes como você. Então, você vai ter um momento que você vai ter que decidir. O que você pesquisou? Você vai falar para crianças ou pré-adolescentes? Pensa aí e já vai anotando isso. Passo 2, escolha do tema. A professora já pediu para vocês fazerem isso na tarefa da aula passada, no exercício 3. Inclusive, eu dei várias sugestões de temas para vocês. É nesse momento agora que entra a sua pesquisa da tarefa. Considere seu público-alvo e pense, meus leitores gostariam de ler sobre o quê? E aqui a gente tem algumas sugestões, um bicho esquisito, raças de cães e gatos, abrigos para animais na cidade, um cantor, uma cantora ou esportista de sucesso, alimentos saudáveis para crianças e jovens, o uso da água na escola, posso falar de queimada, posso falar de vacina do Covid, posso falar como está a minha quarentena. Um aluno deu uma sugestão outro dia para a professora do como está sendo os aniversários na quarentena, que agora são carreados. Tem vários assuntos do momento que nós podemos escolher e trabalhar aqui. Se houver outro tema que você considere mais interessante, converse com seu professor. Uma reportagem é composta de conjunto de textos. Você deverá produzir 2. Primeiro, um texto informativo que inicia a reportagem e apresente ao leitor o assunto escolhido, semelhante ao que você leu no início deste módulo, na página 64. Então, o seu primeiro texto é o momento daquele primeiro parágrafo que a professora disse, que você vai colocar as informações. Onde, como, por quê? Quando, o que aconteceu? São todas essas informações que você vai usar aqui no primeiro texto. Você escolheu o seu assunto e agora você vai escrever, é um primeiro parágrafo, você vai escrever as informações sobre esse assunto que você escolheu. O outro texto que melhor se adapta ao tema eleito por você. Pode ser um relato pessoal, alguém que contou algum fato para você relacionado com esse assunto. Pode ser uma entrevista, você ficou sabendo desse assunto, você entrevistou a pessoa. Pode ser um outro texto informativo, você pode complementar com mais informações sobre esse assunto, que apresente detalhes sobre um aspecto interessante do tema escolhido. Lógico, quem vai ler quer algo interessante. Então, pense aí como que você vai passar as primeiras informações na primeira parte da reportagem, que tem que ser um texto informativo, e no segundo texto, o que você fará nesse segundo texto? Uma entrevista, um depoimento, você vai continuar escrevendo mais algumas informações, você que vai decidir. Definição dos meios em que serão realizadas as pesquisas sobre o assunto escolhido. Isso aqui nós já fizemos, a professora pediu para vocês fazerem na aula anterior. Segunda parte, a produção propriamente dita. Depois que você produziu, então ao produzir seus textos, lembre-se de, primeiro passo, levar em consideração o público a que se destina a reportagem. Passo 2, utilizar linguagem simples e clara, grafando corretamente as palavras. Passo 3, responder no parágrafo inicial do primeiro texto as questões o que, quem, quando, onde, porquê. Então, quando você terminar de escrever a primeira parte, vai lá e faça essas perguntas para o seu texto. Se você encontrar essas respostas, excelente. Para produzir o segundo texto, siga as orientações do seu professor. Então, a professora, agora, nesse momento, eu vou terminar de ler aqui e vou dar um exemplo para vocês de como produzir o segundo texto, tá? A responsabilidade pela elaboração da reportagem é sua.
Portanto, revise os 2 textos produzidos verificando se tem um título coerente, se apresenta a linguagem adequada, se foram respeitadas as regras da concordância verbal e nominal, se as palavras estão grafadas e acentuadas corretamente, nós estudamos isso nessa aula, e por último, a versão final. Então, a professora Maria Olímpia trouxe aqui do jornal. É um exemplo, olha, aqui a gente tem vários tipos de reportagem, do lado a gente tem tipo de uma linha do tempo. E eu elaborei, bem simplesinho, um tipo de reportagem que vocês podem fazer. Onde que eu vou fazer essa reportagem, professora? Você pode usar o seu caderno, que você está acostumado a escrever, separe uma folha para fazer isso. Você pode usar o seu caderno de desenho, que você recebeu no seu kit escolar. Ou ainda você pode usar uma folha de sulfite. Eu fiz bem simples, como se fosse o meu caderno de desenho. Então, olha, o meu título, Avatar, brincadeira toma conta do Facebook. Então, olha, quando eu leio o meu título, eu já tenho 2 respostas. O que e onde? Ó, é uma brincadeira, o nome dela é uma brincadeira que tomou conta do Facebook. Então, olhem lá. Eu vou colocar essas informações agora, ó, é o meu texto informativo. Esse é obrigatório fazer. O Facebook liberou uma função chamada Avatar no dia 5 de outubro, semana passada. Disponível para celular Android e iPhone, a ferramenta permite criar um personagem com suas características e fazer figurinhas. O avatar pode ser utilizado como foto de perfil ou para compartilhar em posts e comentar publicações. A rede social foi invadida por avatares, virou mania. Fomos conferir a opinião de algumas pessoas que aderiram à brincadeira. Leia a seguir o que elas disseram sobre a nova onda. Então, ó, essa primeira parte é meu texto informativo. Aqui eu respondo o que, onde, quem, por quê, como, tá tudo aqui. Eu expliquei direitinho, ó, a manchete bem explicativa, né? E isso, gente, a semana passada virou febre. Então, agora eu vou para a segunda parte do texto. O que eu fiz aqui na segunda parte do texto? Ó, eu disse assim, ó, fomos conferir a opinião de algumas pessoas que aderiram à brincadeira. Leia a seguir o que elas disseram sobre a nova onda. Então, eu conferi o depoimento de algumas pessoas que entraram nessa brincadeira. É aquela segunda parte que está falando lá na Produzir Texto. Olha o que eu fiz, ó. Eu fui lá, procurei os avatares de algumas pessoas e o que elas disseram sobre a brincadeira. A dona Ana Maria Mandu disse assim, adorei a brincadeira. A professora Maru Bampa disse, diversão, desestressante. E por último, a professora Sandra Bonfá disse, muito interessante. Então, ó, eu fiz o depoimento de 3 pessoas. É o meu segundo texto, é o segundo tipo de texto. E por último, eu ainda deixei uma pergunta, ó, e você, já criou o seu? Então, observando tudo que a professora fez aqui, eu acho que está fácil para vocês produzirem o texto, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor. Continuando, é hora da tarefa. Leia o texto a seguir escrito pelo colunista da Folha de São Paulo, Lucas Rodrigues de Paula, de apenas 8 anos, e responda a questão. Então, é um texto que fala Força do Pássaro de Fogo. Vocês vão ler sozinhos esse texto em casa, tá? Aqui a gente tem uma imagem, eu já vou dizer que é a Fênix, é muito interessante. E você depois, ó, levando em consideração, vai responder uma perguntinha sobre esse texto. Levando em consideração a idade do autor do texto e o suporte que ele foi publicado, qual a sua opinião sobre a linguagem que ele utilizou? Justifique sua resposta. Olha, voltando aqui, esse colunista tem apenas 8 anos. Então, você vai responder, ó, considerando a idade dele, você acha que a linguagem que ele usou no texto está adequada? Deu para entender? A linguagem está objetiva, clara? E justificar o porquê. Questão 10. Pesquise as imagens que você gostaria de utilizar para ilustrar a reportagem que você produziu, seu colega não. Traga no mínimo 2 já recortadas na próxima aula. Você vai fazer isso em casa. O que é isso, professor? O que eu vou fazer na número 10? O que eu fiz aqui na minha reportagem, ó. Eu pesquisei 3 imagens
para ilustrar parte da minha reportagem. Professora, eu não tenho como pesquisar, imprimir, recortar. Desenhe. Vocês são ótimos desenhistas. A gente tem recebido atividades, às vezes, com desenhos maravilhosos. Vocês são melhores do que os professores. Então, se você não conseguir alguma imagem, faça o desenho. Atividades complementares. Vamos terminar aqui, finalmente, a nossa parte de língua portuguesa. Primeiro texto, anedota. Lembrando vocês que vocês não têm esses textos de atividades complementares na apostila de vocês, mas vocês receberão junto com a aula, tá bom? Um sujeito está no velório de uma parente distante quando percebe que na sala ao lado há um rapaz com uma coleira cervical no pescoço ao lado de 3 caixões. O sujeito curioso vai até lá e pergunta: rapaz, o que aconteceu? Quem são essas pessoas? E o rapaz responde: essa senhora é minha sogra, de 42 anos, dona de uma rede de lojas nos shoppings. Este senhor é meu sogro, de 46 anos, dono de 8 empresas. E esta moça é minha esposa, filha única. O curioso faz uma pergunta: nossa, foi acidente? Foi acidente, sim, acidente de carro. O sujeito: e você? Foi o único que se salvou? Não, eu não estava junto. Aí o perguntador ficou com a pulga atrás da orelha. Ué, então por que você está usando essa coleira no pescoço? E o rapaz responde: é que se eu tirar, eu não consigo parar de rir. Olhem só. Vamos às questões. Atividade 13. Após ouvir a anedota, realize as atividades abaixo. Então você já leu, se precisar volte nela. No trecho, aí o perguntador ficou com a pulga atrás da orelha. O que significa essa expressão? Ficou curioso? E aí? O que será que ele fica? Ó, a expressão em destaque significa que o perguntador ficou desconfiado. Curioso. B. Por que o curioso pensou que o rapaz era o único sobrevivente do acidente? Está lá no finalzinho do texto. Por que será? C. O fato narrado no texto é uma tragédia. Morreu um acidente, morreram várias pessoas, é uma tragédia. Que acontece numa família. Porém, no final da narrativa, notamos que se trata de um texto engraçado. O que gerou o humor nesse texto? Porque lá no finalzinho tem um parágrafo que já era esse humor nessa narrativa. É só vocês voltarem lá, ó, da B nós já trouxemos, ó. Porque é o único que ele estava com uma coleira cervical no pescoço. Continuando. Dançando com o morto, parte 1. A viúva estava na cozinha com o filho, contando feliz o dinheiro que tinha encontrado debaixo do colchão, quando o marido, falecido fazia meses, apareceu e veio sentar-se à mesa com eles. A mulher não se intimidou. O que você está fazendo aqui, seu miserável? Me dá paz, você está morto. Trate de voltar para debaixo da terra. Nem pensar, disse o morto. Estou me sentindo vivinho. A mulher mandou o filho buscar um espelho. Entregou ao morto para que ele visse a sua cara de cadáver. Estou abatido. Deve ser falta de exercício, disse o falecido. E mandou o filho buscar a sanfona e convidou a mulher para dançar. Ela, é claro, não quis saber de dançar com o defunto, que cheirava pior que gambá. O morto nem ligou, começou a dançar sozinho. De repente, a mulher viu que um dedo dele estava caindo e ordenou: toca mais rápido, menino. Assim que o ritmo acelerou, caiu outro pedaço. Mas que depressa que eu também vou dançar, resolveu ela. Questão 14. Você acabou de ouvir a primeira parte da história Dançando com o Morto, de Ângela Lago. Agora responda. A mulher ficou muito aborrecida com a chegada do finado marido. Por quê? O que ela estava fazendo exatamente na hora que o marido chegou? Por que ela ficou? Olha lá, ó. A mulher ficou muito aborrecida com a chegada do finado marido, porque ela estava contando o dinheiro que encontrou embaixo do colchão e não queria dividir com o morto. É uma possível resposta. B. A mulher não queria dançar com o morto de forma alguma, mas de repente resolveu dançar com ele. O que a levou a mudar de ideia foi... Então você vai ler as 4 alternativas e ver qual delas fez a mulher mudar de ideia. Por que ela resolveu dançar com o marido? Por que será? Item C.
Podemos afirmar que ao dizer, o que é que você está fazendo aqui, seu miserável? A mulher, o que ela quis dizer quando ela fala aqui? O que é que você está fazendo aqui, seu miserável? Como tem alternativas, vocês vão voltar lá no texto, dê mais uma lida e responda a essa atividade. O morto fedia mais que gambá. Por que ele fedia mais que gambá? O que vocês acham? Porque havia morrido já há algum tempo e seu corpo estava se decompondo. Olhem só. Continuando. Separe as sílabas das palavras e circule a sílaba tônica. Nós já fizemos isso numa atividade. É simples. O que você vai fazer? Ler a palavra, separar e circular a sílaba tônica. O que é sílaba tônica mesmo? A que eu pronuncio com mais intensidade na palavra. Nós trouxemos mais alguns exemplos para vocês, tá? Está, viúva, falecido, sanfona. Agora, vocês vão terminar, tá? Os demais. Dançando com o Morto, parte 3. E é a continuação do primeiro texto. Vocês lembram que ela não queria dançar com o morto, de repente ela percebeu alguma coisa e mais que depressa ela quis dançar com ele. Vamos ver o que aconteceu? E começou a requebrar, a saltar, isso a mulher. Jogou a perna para o alto, balançar a saia. O marido, animado, tratava de acompanhar as piruetas da mulher, enquanto o corpo dele desmoronava. Até que ficou a caveira pulando no chão, batendo o queixo. A mulher caprichou uma pirueta. A caveira imitou e o queixo desmontou. Pronto. Mais que depressa, a mulher mandou o filho buscar um baú para guardar os pedaços do marido. Põe tudo que é dele, filho, tudo, que eu vou procurar uns pregos e um martelo. Dali a pouco, ela voltou, caprichou nas marteladas para que o morto nunca mais escapulisse. Enterraram o defunto de novo. Depois jogaram bastante cimento em cima. Só no dia seguinte a viúva lembrou do dinheiro do marido, que ela tinha deixado em cima da mesa. Cadê? Uai, mãe, não era para guardar no baú tudo que fosse dele? Então o filho obedeceu tanto à mãe que guardou até o dinheiro lá dentro do baú. Questão 15. Responda as questões de acordo com a segunda parte do Dançando com o Morto, após a leitura. A. O morto imitava as piruetas da mulher. O que acontecia com ele à medida que imitava a mulher? Tá fácil essa, né? O que acontecia com o morto cada vez que ele imitava a mulher? B. Por que a obediência do filho acabou se transformando em problema? Ele obedeceu tanto à mãe que eles tiveram um problema aí. Nós trouxemos uma possível resposta da A e B para vocês. Só ler e responder, tá bom? Item C. Enterrar o defunto de novo. A palavra em negrito, defunto, só não pode ser substituída por, preste atenção, o defunto é uma palavra, é um substantivo masculino. Então, eu não posso substituir por qual palavra? Caveira, morto, finado, falecido. Tá fácil essa. Letra em D. Separe as sílabas das palavras e classifique-as de acordo com o número de sílabas. Desmoronava. Desmoronava. Então, o que você vai escrever? Separar quanto ao número de sílabas, 4 ou mais sílabas, polissílaba. Aí nós trouxemos baú, que é de sílaba, o só, que é monossílabo, pregos de sílaba, desmontou trissílaba. E agora vamos para o próximo texto. Dia dos Mortos e suas diferentes celebrações. Olha, continuando o mesmo assunto lá do início da nossa unidade. Data é comemorada com festa no México e homenagens no Japão. No dia 2 de novembro, vários países e culturas celebram o Dia de Finados, também conhecido como Dia dos Mortos pela cultura mexicana. A data que simboliza a lembrança e o legado de quem já se foi é marcado por vários rituais. Dependendo da cultura, o dia ganha um viés festivo ou tornar-se um momento para reclusão e reflexão. Inclusive, alguns países juntam as celebrações do Halloween com o Dia de Finados, tornando a data uma celebração conjunta. Culturas celebram de finados de formas diferentes.
Não é incomum encontrar em diversas culturas no mesmo aspecto que é visto, entendido ou praticado de formas diferentes. Essa ideia também vale para o Dia do Finados, cuja celebração muda conforme a cultura do povo. A seguir, conheça a forma como alguns países comemoram. Brasil. No país, o ritual mais comum de celebração do Dia de Finados é a ida ao cemitério. Lá são colocadas flores nos túmulos dos parentes e amigos já falecidos e algumas pessoas ainda oferecem orações a quem se foi. Também é comum que sejam feitas missas em algumas igrejas em honra ao dia, para que as pessoas possam orar por aqueles que já se foram. Apesar de ser uma tradição antiga, muita gente ainda opta por usar roupas de cor preta. Em geral, o clima da data sugere introspecção, já quem tem parentes ou amigos falecidos costuma ficar mais fechado e recluso durante o dia. No México, diferentemente do Brasil e de outros países que encaram o Dia de Finados com tristeza, o México tem o costume de fazer grandes festas para homenagear a memória dos mortos. Conhecido como Dia de los Muertos, a celebração do país vai de 31 de outubro a 3 de novembro. Na ocasião, as pessoas usam fantasias coloridas de caveiras, constroem altares dentro das casas e preparam as comidas e bebidas preferidas de quem já se foi. A data abrange todo o país e mesmo quem não viveu uma perda na família ou no círculo social, acaba entrando na festa. Mesmo que a cor preta ainda seja muito presente nas ruas, vermelho, laranja e qualquer outro tom vibrante também pode ser encontrado nas decorações e fantasias. O feriado é visto como uma data alegre, cujo objetivo é celebrar e relembrar com orgulho as memórias de quem já se foi. Desta forma, o povo mexicano acredita que o legado da pessoa é vivido e reforçado mais uma vez, através dos parentes e amigos que ainda vivem. A celebração foi incorporada e adaptada em regiões de outros países por imigrantes mexicanos. Espanha. Os espanhóis, na verdade, comemoram o Dia de Todos os Santos, Dia de Todos os Santos, que acontece em 1º de novembro. Sendo um feriado nacional, as pessoas retornam para suas cidades natais e visitam os cemitérios nos quais seus entes queridos estão. Flores são levadas para os túmulos à noite e um doce especial chamado Hueso de Santos, osso dos santos, feito de marzipan, ovos e suripe, calda semelhante ao mel, feita de açúcar e água, é comido como sobremesa especial da data. Durante o dia, as cidades espanholas recebem paradas em honra aos mortos, assim como na transição mexicana, os espanhóis também usam roupas de tons coloridos e vibrantes no dia. Mesmo sem as grandes festas que caracterizam o feriado no México, o Dia de Todos os Santos na Espanha também possui um clima mais festivo. Japão. Comemorado em 15 de agosto e no dia 15 de julho na região de Kanto, o dia é um momento especial no qual os japoneses prestam homenagens aos seus ancestrais. As celebrações duram 3 dias e incluem danças e comidas especiais para a data, além do retorno ao lar em que os antepassados da família viveram. Uma das tradições japonesas é limpar as lápides dos falecidos, já que acredita-se que seus espíritos retornam nessa época para visitar os vivos. Na região de Kyoto, na noite de 16 de agosto, 5 símbolos feitos com fogo, semelhantes a uma estrela do mar, são postos nas montanhas em saudação aos espíritos, pois esse povo acredita que será neste momento que os espíritos retornarão. A celebração foi incorporada e adaptada em regiões de outros países por imigrantes japoneses, inclusive em pequenas comunidades brasileiras. Atividade 16. Você ouviu a leitura do texto, então você vai responder a seguinte pergunta. Segundo o texto, por que o Dia dos Mortos é celebrado de formas diferentes? Nós já trouxemos a resposta para vocês. Item B. Em nossa cultura, celebramos de forma diferente o Dia de Finados. A única afirmação que não pode ser considerada a forma de celebração dos finados no Brasil é: você vai ler as 4 e ver qual delas a gente não faz no Brasil. Item C. Marque verdadeiro ou falso para as afirmações de acordo com as ideias do texto. No México, o Dia de Finados, então nós já trouxemos 2. Não é celebrado apenas no dia 2 de novembro e é conhecido como Dia de los Mortos. Vocês lerão as 2 e colocarão aí, verdadeiro ou falso. D. Assinale a alternativa em que todas as palavras foram acentuadas porque são oxítonas. Oxítonas, aquelas que têm a última sílaba pronunciada com mais força. Então você vai ler
e coloque aí então o seu xizinho onde você achar correto. E separe as sílabas das palavras túmulo, médico, psicólogo e círculo. Destaque a sílaba tônica e explica por que são acentuadas. Olha aqui, nós pegamos túmulo, separamos para vocês, destacamos e classificamos. Dizemos por que ela foi acentuada. Ouça novamente o trecho, a professora não vai ler, né? Do texto que fala, que nós acabamos de ler, como é comemorado o finados em vários países. De acordo com o texto, quando o povo espanhol comemora o dia de finados, em um dia, 2 dias, em qual é o dia? Volte lá e leia essa pergunta, ó. E a gente trouxe a resposta para vocês aqui embaixo. Podemos afirmar que fazem parte das comemorações do Dia dos Finados na Espanha. A mesma coisa, ó, vocês vão estar lá na parte, vão voltar na parte da Espanha e ver qual dessas alternativas faz parte da comemoração da Espanha. C. Segundo o texto, os japoneses realizam suas celebrações em 3 dias. Comemoram o Dia dos Mortos com danças, comidas e ainda limpam as lápides dos falecidos. Por que eles fazem isso? No texto está bem claro por que eles limpam as lápides. D. Indique no quadro a forma adequada para completar as palavras. Ó, tá facinho, a professora vai dar um exemplo. Ó, você vai completar com an, né? Depois você vai escrever a palavra. Ó, nós trouxemos o também, o comemoram, cristã, e daí para frente, agora é sua vez. Questão 18, a última. Dia dos Mortos e suas diferentes celebrações é uma reportagem. Responda às questões considerando as características desse gênero textual. Por que podemos afirmar que se trata de uma reportagem? O título do texto é adequado, esclarece o leitor sobre o que ela lerá? Então você vai voltar lá no texto que eu acabei de ler, com todas aquelas informações, e responder se isso é uma reportagem ou não. Nós já trouxemos a resposta da A para vocês. Item C. Imagine que você foi convidado para escrever uma reportagem para o jornal de sua escola. O tema proposto é as diversas maneiras de comemorar o Dia de Finados. Então, lembra do que a professora explicou na aula passada? Você vai ter que fazer um texto informativo primeiro parágrafo, escolher o título, né? Falando sobre as comemorações do Dia de Finados no mundo inteiro. Então, você vai escrever o título, usar partes dessas informações que nós já colocamos nesse texto que nós acabamos de ler pelo mundo inteiro. Se quiser, pesquise de outro país também e escreva no seu caderno bem bonitinho. Mande para o seu professor. A professora Maria Olímpia resolveu fazer aqui uma homenagem a algumas pessoas. Vocês sabem que dia é hoje? Alguém se lembrou disso aí em casa? Então vamos lá, ó. Você sabe que dia é hoje? Já que nós temos que vocês terão que fazer uma reportagem sobre o Dia de Finados, eu resolvi fazer um outro tipo de reportagem. Hoje é dia do professor, é o dia que você comemora o Dia do Professor. Então a professora Marô resolveu fazer uma atividade sobre professor, homenageando todos os meus colegas do 5º ano. Alguns professores, então eu coloquei, ó, você sabe que dia é hoje? É minha manchete, meu título, Dia do Professor. Alguns professores marcam a nossa vida, deixam mensagens que nunca se apagam, que se tornam aprendizados que levamos para sempre conosco. E nem sempre é por meio de palavras que aprendemos. Ética, generosidade, humildade, amizade, são atitudes e qualidades que servem de exemplo e inspiração. Então, entrevistamos alguns professores e fizemos a seguinte indagação. Então, a primeira parte do meu texto é um texto informativo. Eu expliquei por que eu estou escrevendo isso daqui, é o meu assunto, Dia do Professor. O que eu pedi para eles me falarem, então? Ó, definem em uma palavra o que é ser professor. Veja as respostas. Então, vamos às respostas. A professora Adriana diz que ser professor é ter comprometimento. A professora Aline, resiliência. A professora Ana Maria diz que é edificante. O professor Danilo diz que precisamos ter determinação. A professora Gleice, perseverança. A professora Marô, que sou eu, esperança. O professor Regis, dedicação. O professor Rodrigo, resignação. E a professora Sandra diz que é um sacerdócio. E você, lembrou do seu professor?
Que tal enviar uma mensagem para ele? Então, corra para o WhatsApp, para Ebenísio. Então, olha, isso aqui é a minha segunda parte. Eu fiz uma pesquisa com eles sobre uma pergunta, eles me responderam e eu registrei. Então, são 2 textos. O primeiro eu disse o porquê e o segundo, a resposta que eles me deram. Continuando a nossa aula. Então, hoje é o dia do professor. Olha que coisa mais linda. Um abraço a todos os nossos companheiros de 5º ano. E agora, nesse momento, então, com esse brilho todo da Mônica, com essa mensagem maravilhosa, nós vamos assistir um vídeo em homenagem ao Dia dos Professores. Então, nesse momento, nós acabamos de assistir esse vídeo, nós encerramos aqui a nossa parte de língua portuguesa da apostila número 3. Lembrando vocês que nós fizemos tudo que está relacionado aqui, encerramos a parte de língua portuguesa e você deverá buscar a sua apostila número 4 na escola. Não se esqueça, as próximas aulas de língua portuguesa já serão no nosso caderno número 4. Um abraço apertado a todos os meus companheiros de 5º ano e até a próxima aula.